Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza. Nós estamos tão empolgados com o livro de Filipenses e as reflexões advindas de cada capítulo. Já estamos no capítulo 4 e eu espero de coração que você esteja aproveitando ao máximo. Eu tenho aproveitado demais. O livro primeiro fala ao meu coração, então depois eu repasso aquilo que Deus me tocou, me falou, e o meu desejo é que você também possa ser muito abençoado, muito abençoada, tocado e tocada pela mensagem tão preciosa que Paulo escreve a essa amada igreja. E eu espero que você esteja tendo bons momentos nas reflexões e que essas reflexões possam te abençoar na condução de boas decisões e também de ter alegria na caminhada com Cristo. Hoje nós teremos o capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Estamos aqui diante de muitos desafios. É interessante porque no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No versículo 8, que eu acabei de ler, ele vai dizendo assim: Pensem nessas coisas, quando ele vai falar tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, uma mensagem diretamente aos nossos pensamentos, à nossa mente e também um cuidado com o que está sendo produzido, como ele diz no versículo 7, que nós devemos guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo dá um último conselho quanto à maneira de pensar do crente. O segredo está em assumir uma forma positiva de pensar. É um princípio bem conhecido, o poder explosivo de uma nova afeição. Não se pode acolher, ao mesmo tempo, pensamentos maus e pensamentos duvidosos acerca do Senhor Jesus. Se lhe vier algum pensamento mau, descarte-o imediatamente e comece a meditar na pessoa e na obra de Jesus. Os psicólogos e psiquiatras mais iluminados dos nossos dias concordam com o apóstolo Paulo nessa questão e alertam acerca dos perigos de um pensar negativo. Não é difícil encontrar o Senhor Jesus no versículo 8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha alguma virtude ou louvor, é encontrado nele. Consideremos essas virtudes, uma por uma. Verdadeiro significa o que não é falso, o que merece confiança, que é genuíno e real. Respeitável corresponde a ser honrado ou ser atraente no sentido moral. Justo se refere a quem é reto diante de Deus e dos homens. Puro remete ao homem de caráter altamente moral. Amável dá a ideia de algo admirável ou agradável de ver ou de pensar. De boa fama quer dizer de boa reputação, ou seja, o que soa bem. Virtuoso fala de excelência moral. Louvável é algo que merece ser recomendado. Nós temos aqui, com a ajuda da Bíblia, comentário bíblico popular do Novo Testamento, eu li todas essas descrições desse alto padrão que Paulo recebeu de Jesus e que agora ele vai repassando aos que estão à sua volta.
o versículo 9 vai falar de 4 verbos que ressaltam as formas como Paulo os discipulou, os orientou. Não apenas passou a eles bons princípios ou conceitos. Ele foi um modelo ou exemplo de como esses princípios são vividos. E nós podemos, então, reforçar aqui o que ele diz no versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, aqui é o primeiro verbo, receberam o segundo verbo, ouviram é o terceiro verbo e viram em mim é o quarto verbo. Paulo, então, também vai trazer uma palavra de orientação para Timóteo no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo repassou esse alto padrão, esse modelo extraordinário de um novo pensar, de um novo agir, de uma nova caminhada com Cristo. E Paulo aqui ressalta as orientações ao seu discípulo Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Quantos desafios para nós hoje, olhando esse alto padrão, esse modelo, esse exemplo, como Paulo também diz no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. É um padrão alto, é um padrão desafiador, mas é um padrão ao nosso alcance. E nós não vamos diminuir o padrão por causa dos séculos depois de tudo o que foi escrito, porque foi escrito no primeiro século, e nós estamos no século 21. O padrão permanece o mesmo. E esse padrão Paulo recebeu de Jesus, Paulo passa para os seus discípulos e hoje nos desafia a também mantermos o mesmo padrão para a glória de Deus. O texto termina dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante. Quando essas atitudes caracterizam a vida do crente, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como diz o versículo 7, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é sentir descanso, alegria e vida na presença do Senhor. Os que fielmente seguem o modelo do apóstolo Paulo têm a promessa de que o Deus da paz será com eles. Como eu já citei no versículo 7, a paz de Deus é a porção dos que oram. Aqui o Deus de paz, no versículo 9, é o companheiro dos que vivem uma vida santa e que caminham lado a lado com Jesus. A ideia principal aqui é que todo aquele cuja vida manifesta a verdade irá desfrutar a experiência de estar próximo de Deus. Essa é, pois, a reflexão, o desafio e a boa notícia desse dia. Que Deus nos abençoe e que esse padrão, esse modelo que Paulo orienta essa igreja seja também para nós não só um desafio, mas uma alegria em podermos adotar, viver e repassar, porque são caminhos de vida e caminhos de excelência na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude. E eu concluo aqui com o Salmo 16, versículo 3, quando ele vai dizer: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje. Sempre amém.